Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos ver como tirar print da tela do nosso computador. Hoje, por conta de muitas das funções serem totalmente online, tirar print da tela facilita com que a gente tenha os nossos documentos evidenciados e também faz com que a gente trabalhe com essas questões online e a gente possa salvar como documento no nosso computador. Então neste vídeo nós vamos ver como tirar print e como salvar em PDF para a gente poder ter salvo no nosso computador e também para a gente poder compartilhar as evidências de trabalho. Então tudo isso a gente vai ver agora nesse vídeo. Então, para a gente tirar o print daquilo que nós estamos trabalhando, seja de forma online ou não, ou qualquer tela que a gente deseja tirar o print, primeiro aqui eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer isso utilizando o teclado do nosso computador. Então a gente vai apertar simultaneamente para dar o print. Nós vamos apertar no teclado o botão com a janelinha do Windows mais a tecla PRT-SC. Essa última tecla significa Print Screen, então é a abreviação de Print Screen. Então a gente vai apertar essas duas teclas simultaneamente para tirar o print. Aí ela vai salvar o print da tela e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente vai então salvar essa tela que a gente acabou de tirar o print. Então aqui eu vou mostrar o teclado por inteiro de como deve ser feita então essa sequência para a gente tirar o print. Então primeiro a gente vai apertar o botão da janela do Windows e depois apertar a tecla do Print Screen, que tem a abreviação aí do PRT-SC. Então isso vai ser o padrão, essa abreviação para muitos teclados. Pode diferenciar uma letra ou outra, mas no geral todas seguem esse mesmo padrão de tecla. Então outro detalhe que é importante a gente se atentar quanto ao posicionamento das teclas aí da janela do Windows e do Print Screen é que elas vão variar de acordo com o modelo do computador e com o modelo de teclado. Então, porque dependendo, o notebook não acontece tanto isso, porque o notebook, o teclado ele já vem integrado. Mas para computadores que são de desktop, aqueles de mesa, eles podem mudar. Você pode comprar peças de todos os tipos e de todas as marcas. Então ela pode variar um pouco mais de acordo com o teclado que você estiver utilizando. Mas geralmente, sobretudo a janela do Windows, ela sempre vai estar no mesmo posicionamento de tecla. Como vocês podem ver, sempre ela vai estar nessa região aqui, e nesse local. Isso vai ser padrão para todos os teclados. Agora, o Print Screen ele pode variar. Aqui nesse teclado que eu estou mostrando no vídeo, ele está localizado nessa parte aqui. Então se a gente pega numa linha vertical, o Print Screen ele vai estar então sempre nessa região, ou nessa parte de baixo ou nessa parte de cima. Então é só para a gente se atentar, para a gente localizar então essas teclas para a gente poder utilizar no nosso computador aí com o modelo de teclado que estivermos utilizando. Então, feito esse processo de identificação do teclado, das partes que precisam ser utilizadas para poder dar o print, então agora a gente vai ver os locais que a gente pode fazer esse print, como salvar esses documentos que a gente está olhando, aí de forma online, e a gente quer salvar então como imagem. Então você tirou o print, ele vai copiar, e então você pode salvar aí nos documentos, que podem receber imagem, porque o print ele vai ser salvo como imagem. Então aí primeiro nós podemos utilizar o Word ou PowerPoint, mas nós temos aí também o Paint, que pode utilizar para desenho,
Então são algumas das ferramentas aí que a gente pode utilizar. Mas a princípio nós podemos utilizar aí o Microsoft Word e o PowerPoint. Então, dentre os lugares que a gente pode tirar print aí com relação ao nosso trabalho, então aqui estou no Google Drive. Então aqui são os itinerários, né, que eu coloquei aqui para depois postar lá na plataforma do Google Classroom. Então aqui você pode dar um print se você estiver utilizando a versão online, né, porque às vezes é muito mais fácil a gente poder trabalhar aqui no Drive. Então, mais uma vez eu falo aqui que vai aparecer no card como trabalhar com o Google Drive. Então lá eu explico como utilizar essa ferramenta, né, a plataforma do Drive. Então a gente pode trabalhar de forma online com os itinerários diretamente daqui. A gente pode então tirar o print do Google Classroom, que também a gente, né, usa aí para o contato com os estudantes, oferta de atividades, né, como a gente bem sabe. Então aqui a gente pode escrever uma mensagem e a gente pode tirar print dessa mensagem. A gente pode tirar print aqui também do aplicativo do Centro de Mídias, que eu estou usando a versão web, né? Então aqui eu coloquei uma mensagem, eu posso postar essa mensagem e dar o print para poder depois ficar como evidência. Posso usar a versão WhatsApp Web, se eu recebo aí as atividades dos estudantes, se eu estou conversando com eles pelo WhatsApp. Então aí eu posso tirar print também de alguns vídeos do YouTube, né? Porque muitos deles, talvez não tudo que você queria, não precisaria do vídeo completo, né? E como a gente vai salvar em arquivo, então você quer só mostrar qual vídeo que você está trabalhando, aqui do YouTube você pode também. E aqui tem um detalhe bem interessante, que é a utilização do Google Fotos. Então o Google Fotos, hoje o meu celular, ele tem a opção, ou eu utilizo 2 chips no meu celular, ou eu utilizo apenas um e tenho espaço para o cartão de memória. Então, como eu optei por estar com 2 chips ativos, então ele não tem espaço para o cartão de memória. Então tudo aquilo que eu salvar e escolher, né, que venha para o Google Fotos, ele faz o upload automaticamente, o que eu acho muito mais prático. Então aqui, né, tem os meus arquivos pessoais, do meu celular e aquilo que eu tiro print. Então eu posso utilizar para usar como print, né? Então eu posso salvar, baixar daqui. Então, por exemplo, eu acompanhei essa aula, né, aqui do Centro de Mídias, dei um print no meu celular, então ele salvou automaticamente no Google Fotos. Então eu posso aqui baixar diretamente da plataforma essa imagem e eu posso então lá pegar essa imagem que fica salva no meu computador e depois jogar também para o documento que a gente precisa ter como evidência, né? Então tudo aqui a gente pode tirar então print, né, do nosso trabalho, daquilo que a gente está utilizando, né, aí com os estudantes. Então aqui eu vou pegar o meu itinerário, então eu vou apertar para dar o print, então apertar a janela do Windows mais a tecla do print screen. Então ele copiou. E aí eu gosto bastante para fazer isso. Eu gosto bastante de utilizar o PowerPoint, porque eu acho uma ferramenta muito mais fácil e você pode fazer coisas muito bacanas, pode fazer até vídeo no PowerPoint. E depois a gente vai salvar então isso tudo como PDF depois. Então aqui eu venho em colar para então colar a imagem que a gente salvou do print. Então ele vai inserir aqui para mim. Então eu vou aqui redimensionar para ficar certinho dentro do slide.
Então eu posso dar print aqui, né, de todas as coisas que eu tiver então utilizando, né? Vou dar o print aqui do aplicativo do centro de mídias, né? Então novamente a tecla da janela do Windows mais o print, aí ele vai copiar, então volto pro PowerPoint e colo aqui então o print que eu dei. Então são todas essas questões que a gente pode fazer aqui no PowerPoint. Um outro detalhe, né? Então nós que estamos trabalhando com os itinerários e a gente precisa também colocar para fazer o anexo desses documentos no formulário, né, de evidências. Então uma dica que eu deixo é a gente abrir aqui no próprio Word o itinerário que a gente tem salvo, né, no nosso computador. Então o meu aqui ele está abrindo e a gente trabalhar com as evidências a partir disso, né, a partir daqui. Então aqui ele abriu para mim. Eu posso então aqui selecionar, colocar para inserir e dar um quebra de página para a gente poder colocar então essas evidências que a gente deseja. Então aqui eu dei um quebra de página, né? Inserir, quebra de página. Aí, por exemplo, eu quero utilizar esse documento, essa imagem do Google Fotos. Então eu vou fazer o download aqui. Então daí ele vai salvar no meu celular. Eu vou pegar essas imagens aqui, sobretudo essa do aplicativo do centro de mídias, né, na versão web. Vou copiar. Aí vou voltar aqui para os itinerários. Página inicial. Vou colocar para colar. Então ele vai trazer aqui para mim, né? Então essa imagem lá do PowerPoint. Então eu vou aqui trabalhar com essa imagem para ela ficar correta. Então o PowerPoint 2016 ele é a versão atualizada, né, dos aplicativos da Microsoft. Então aqui quando você seleciona, nessa parte de cima já aparece ferramentas de imagem. Então eu venho aqui quebra de texto, né, automática. Então eu vou aqui modificar, vou colocar quadrado para ele ficar certinho e eu poder digitar. Então aqui embaixo eu posso colocar uma descrição, né? E então eu venho aqui, então eu vou inserir aquela imagem, né, da aula, venho inserir imagens novamente. Então ele vai abrir aqui uma caixa de diálogo, onde eu vou pegar então na parte de downloads a foto que eu desejo trazer para cá no documento. Então aqui eu venho em downloads, né? Selecionar a pastinha aqui no downloads. Então ele vai carregar. Aí o meu computador aparece aqui hoje, né? Então vou selecionar e aí vir aqui em inserir. Aí pronto, ele já trouxe aqui para mim, né, essa imagem. Então eu venho aqui novamente nas ferramentas, né? Então já vai abrir automático. Vou colocar para ficar quadrado. Então aqui eu vou dimensionar, né, essa imagem para ela ficar certinha aqui. Então aqui eu vou abaixar. E aqui na frente então eu posso colocar mais fotos, né, para ela ficar certinho aqui. Ou eu posso dar mais um quebra de página e inserir outros documentos que eu desejar, as atividades dos estudantes do Google Classroom. Então todas essas coisas a gente pode então colocar aqui. Isso é uma das opções. Ou a gente pega as evidências e salva, né, mas como a gente precisa trabalhar mostrando também o roteiro de estudo, então a gente pode trabalhar diretamente aqui no próprio documento, né? E daí a gente coloca aqui embaixo então as evidências. A gente pode fazer o seguinte também, né? Então essa primeira página aqui a gente pode deixar salvo, né, para postar no Classroom, e a outra parte a gente salva então como evidências de trabalho, que daí você pode utilizar sem perder o documento, né? Porque essa parte das evidências elas não vão aparecer
né, e não tem a necessidade de postar, obviamente, para os estudantes. Então a gente separa esses dois e a gente pode inserir então aqui todos os documentos, as imagens, os prints que a gente deu de todas as coisas que a gente está trabalhando, então de todas as atividades, né? Então a gente vem, insere aqui no documento, tanto para o PowerPoint quanto para o Word, o processo de salvar como PDF é o mesmo. Então a gente vem aqui em arquivo, aí ele vai abrir aqui para mim, eu venho salvar como e vou procurar uma pasta para eu salvar esse documento. Então aqui eu vou escolher a pasta documentos do meu computador, vou deixar o mesmo título que estava, só que eu vou colocar evidências de trabalho. Aí eu coloquei o nome do arquivo. Em tipo, né, a gente vai então alterar aqui. Então em tipo tá documento do Word, né, 97/2003. A gente vai clicar aqui, então ele vai abrir essa barra para mim. Então aqui a gente pode salvar esse documento em vários formatos. E aqui então, dentre os formatos, tem o PDF, tá? Então a gente vai selecionar aqui PDF. A gente coloca então aqui para salvar. E geralmente quando a gente salva esse documento aí do Word para PDF, ele abre automaticamente o PDF, né, para a gente visualizar como ele vai ficar pronto. Daí ele abriu aqui então para mim, né, o documento do PDF. Então para a gente visualizar, né, então aqui o itinerário, né, então as evidências que eu salvei com as descrições. A gente vem então, só para mostrar para vocês, aqui no PowerPoint também a mesma coisa, a gente vem em arquivo, tá? Só para a gente visualizar como que ele vai salvar. Aí depois salvar como, a gente vem procurar, para a gente realizar uma pasta para salvar esse documento. Novamente vou deixar aqui documento e vou renomear, né, o nome do arquivo aqui e vou colocar então evidências de trabalho. Aqui embaixo em tipo vai estar a apresentação do PowerPoint, então eu vou clicar para abrir e lá em cima então vai estar para salvar como PDF. Se der alguma mensagem de erro, você precisa salvar o documento no PowerPoint primeiro, para depois ele salvar aí como PDF. Se aparecer essa mensagem para vocês, então faz esse processo. Salva o documento, depois que você colocou todos os prints, tudo aquilo que você deseja inserir. E aí depois você vai lá em arquivo, depois salvar como, procurar. Aí vai selecionar uma pasta de destino e depois vai colocar em PDF. Então aqui para a gente visualizar, a gente vem então aqui procurar as evidências de trabalho, ele está aqui. Então vou clicar para abrir. Então aqui estão aqueles mesmos documentos, né, que a gente colocou então lá no PDF, no PowerPoint, e a gente salvou então aqui no PDF, né? Então para a gente visualizar as duas formas aí que nós temos. E feito isso, então eu vou abrir o formulário, né, de evidências e vou então anexar todos esses documentos que eu salvei, né, tudo num único arquivo. E venho então aqui para aceitar. Então feito isso, a gente vai lá e faz o upload desse documento e salva lá no formulário de evidências de teletrabalho. Então qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço a